Pai, Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de domingo, hoje 31 de agosto. Que essa palavra sirva de fortalecimento e de renovo ao seu coração. Peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, no perfil, nessa rede social, que sirva de bênção pela misericórdia de Deus a sua vida. O Senhor Jesus, Ele cura muitas pessoas, mas em especial a 3 cegos. E é claro que, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele poderia ter curado, ali os cegos da mesma forma. Ele poderia ter dito, olha, enxerga, e eles teriam enxergado. Mas é interessante que cada cego, Jesus, ele opera de uma maneira diferente. Eu acho que isso traz para nós um ensinamento sobre as formas de Deus operar. Porque às vezes a gente vê um testemunho e a gente acha que o nosso milagre, a nossa bênção tem que acontecer exatamente daquele jeito que nós vimos naquele testemunho. E não é bem assim, né? Deus, ele tem a forma dele de agir, Deus tem o jeito dele, e para cada um de nós ele vai ter um operar, ele vai ter um mover, né? Bartimeu, cego à beira do caminho de Jericó. Se alguém perguntasse onde fica Jericó, ele diria, ele só não andaria pelo caminho, porque ele só vivia ali à beira, né? Naquela condição de mendigo, né? À beira do caminho. Esse é o tipo do cristão que ele conhece a palavra, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, né? Inclusive Bartimeu, quando Jesus passa, ele fala, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele já tinha escutado, já tinha ouvido falar sobre Jesus. Ele conhece o caminho, mas não anda por ele, não é verdade? Bartimeu, ele tinha uma autorização para ser mendigo, ele tinha a capa, e segundo os estudiosos, a capa era uma autorização romana para mendigar nas cidades vassalas romanas, né? Como Jericó, por exemplo. Então Bartimeu estava vivendo uma vida de miséria, uma vida de pedinte, uma vida de limitações. Esse é o cristianismo, é o pior cristianismo que tem, porque a gente vive como miseráveis diante de um banquete. Nós conhecemos o caminho, nós podemos caminhar por ele, nós podemos viver e praticar aquilo, porque cristianismo não é meio de vida, é forma de vida, não é teoria, não é teologia, é prática contínua, é o conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um processo contínuo, é o ato da aceitação e o processo contínuo. Bartimeu conheceu, mas ele não caminhou pelo caminho. E Jesus, ele vem até o cego, a multidão manda que ele se cale, ele persiste, ele persevera, e ali há um rompimento, porque ali ele vive uma experiência. Jesus manda chamar o cego, ele se levanta, deixa a sua capa, o símbolo da sua vida miserável, e vai ter com Jesus. O Senhor vai e pergunta, o que queres que eu te faça? E ali o Senhor cura aquele homem. Então é um recomeço para alguém que poderia ter feito várias coisas. Poderia inclusive ter ido para sua casa, poderia, assim que curado, ter ido ver o pôr do sol, né, ou algum ponto turístico, algum lugar muito bonito que ele desejava enxergar, mas não, a palavra vai dizer que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Aí sim ele começou a andar pelo caminho. Aí sim ele começou a praticar, a viver, sabe? E a ter intimidade com Jesus. O cego do tanque de Betesda, do tanque de Siloé, na verdade, Jesus vai até ele. Jesus ali, né, ele era um cego de nascença, ele nunca tinha enxergado. Havia um debate sobre por que ele era cego da parte dos discípulos. Jesus cospe no chão e é um ato profético, né, que o Senhor faz, um simbolismo, algo espiritual. A palavra que sai da boca de Jesus, quando entra em contato com o pó da terra, que é o homem, porque nós somos do pó da terra, nós somos o barro, né? Ele cria, ele unta ali e aquilo traz a visão. Então não é diferente, é um ato simbólico dizendo que quando o Senhor fala aos nossos corações, quando a revelação de Deus alcança o pó da terra, alcança o nosso coração, nós passamos a enxergar, nós passamos a ver. E é claro que todo o debate que havia sobre quem pecou, foram os pais, foi ele, e aí Jesus fala, não, isso aconteceu, foi necessário que fosse assim para ser manifesta a glória de Deus. Nós não entendemos muitas vezes por que as coisas dão errado, nós não entendemos muitas vezes porque as coisas tinha tudo para dar certo, sabe, desanda e não acontece, é um casamento que tem um divórcio, uma família destruída, uma empresa que vem à falência, algo que está muito errado, e você
tinha colocado todas as tuas esperanças, as tuas fichas naquilo. Mas quando o Senhor libera uma palavra, Deus transforma todo o cenário de destruição. O poder da palavra de Deus transforma todo o cenário de derrota, de humilhação, em bênção, em restauração. Agora tinha uma ordem: vai e lava-te no tanque de Siloé. Siloé é o tanque do enviado, né? Aquele que foi enviado, o tanque do Messias. Se ele não obedecesse à ordem, ele não enxergaria. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas a fé também é uma atitude. Obedecer é fé. E aí ele creu naquilo que Jesus falou. Ele foi até o tanque, lavou os olhos e voltou enxergando. E o último, não menos importante, o cego da aldeia de Betsaida. E Betsaida era um vilarejo. Jesus ele manda o cego sair da cidade, impõe as mãos sobre o cego enxerga os homens como árvores, não enxerga de maneira completa. Parece ser uma cura mais ou menos, né? Uma meia cura, sendo que Jesus não opera meia cura, tudo que ele faz perfeito. E aí Jesus impõe as mãos de novo e ele passa a enxergar. Esse cego fala de um processo. Primeiro que o Senhor tirou ele de Betsaida. Tem lugares que Deus tem que nos tirar primeiro. Tem milagres que só vão acontecer quando Deus nos tira de alguns lugares, do convívio com algumas pessoas, de algumas práticas, de alguns costumes, de algumas mentalidades, sabe? Quando o Senhor tira ele de Betsaida, a primeira coisa, Jesus o levou para fora da cidade. Jesus o levou para fora do vilarejo. Então, tira ele do ambiente de limitação, do ambiente de vergonha, do ambiente onde todo mundo conhecia ele como um miserável, e leva ele para um outro ambiente, que seria o ambiente da exaltação. E fora de Betsaida é um processo. Como na nossa vida, meus irmãos. Às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? No início eu vejo o homem como árvores. Ou seja, ainda não é aquilo que eu queria. Ainda não é o emprego que eu queria, ainda não é o pagamento que eu queria, ainda não é aquilo que eu queria. Ainda vejo homens como árvores, ainda não é da forma que eu desejei. Mas aí Jesus vem de novo e impõe as mãos. E aquele homem passa a enxergar plenamente. Os 3 cegos, 3 operações diferentes, 3 propósitos diferentes, inúmeros detalhes e circunstâncias. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que se você crer, de alguma maneira Deus vai fazer. Talvez não seja como você viu no testemunho. Talvez não seja como está acontecendo ou aconteceu na vida de um amigo, de um irmão, de um parente. Mas de alguma maneira, ainda que de outra maneira, Deus fará na sua vida. Agora, vamos finalizar aqui dizendo, os 3 eram cegos. E muitas vezes nós somos cegos. Nós não conseguimos entender, enxergar o mundo espiritual, a mão da providência de Deus, até nos nãos, até nas portas fechadas, até na enfermidade, até na crise conjugal, até na adversidade financeira, nós não conseguimos enxergar a boa mão de Deus. Só que nessa noite, Deus está fazendo cair as escamas dos seus olhos espirituais, para que você veja e sinta, sim, há um cuidado de Deus sobre a tua vida. Há um cuidado de Deus sobre a sua casa. Há um cuidado de Deus para transformar cenários. Agora é um processo de obediência, de fé, de prática. Não basta só conhecer Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Esses homens conheciam, mas eles prosseguiram. Eles continuaram conhecendo dia após dia ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite de domingo. Fique na paz, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.